Fontes estão informando à ABC News que o presidente Trump aprovou os planos de ataque ao Irã que foram apresentados a ele. Donald Trump aprovou os planos de ataque, mas está esperando o Irã recuar. Você não sabe que eu vou fazer isso. Você não sabe. Eu posso fazer. Eu posso não fazer. Quer dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer. O presidente Trump aprovou planos para atacar o Irã. Jatos, tanques e bombardeiros já estão se posicionando. E a única coisa que falta é a aprovação final do presidente Trump. Se o ataque for aprovado, os bombardeiros B-2 entrarão no Irã e destruirão a instalação iraniana de Fordow, que está a aproximadamente 300 pés abaixo do solo. Aqui estão mais detalhes sobre por que exatamente é tão importante destruir essa instalação. Sim, quero dizer, a decisão realmente gira em torno do fato de que se Fordow permanecer e não for destruído pelos israelenses ou sua capacidade for muito reduzida, então o simples fato é que o Irã ainda tem a capacidade de construir uma arma nuclear. Então essa é realmente a questão aqui. E para o público entender, o Irã construiu este enorme e complexo empreendimento nuclear com redundância e resiliência em 12 locais diferentes. Então, nenhum local por si só eliminaria o programa. E o programa em geral foi fundamentalmente projetado desde o início para sobreviver a um ataque ao programa. O que os israelenses estão fazendo agora, eles incorporaram ao programa esse tipo de capacidade de absorver o ataque, sobreviver a esse ataque, se recuperar e reconstruir. E é por isso que o Ayatollah marta nas negociações com a administração Trump, porque sua equipe de negociação nunca se sentaria à mesa e diria que desmontaríamos voluntariamente. Isso acontece pois ele desiste do programa com verificação. Ele sempre acreditou que poderia se recuperar e reconstruir apesar do ataque israelense. E então tem este site que ele tem. Ele sabe que os israelenses provavelmente não podem derrubá-lo, e ele espera que isso sobreviva. É onde estamos. Os Estados Unidos da América estão perseguindo isso porque o presidente está comprometido com a causa, mas também sinaliza fortemente aos nossos aliados que este é nosso aliado mais próximo na região. Eles precisam de ajuda e nós vamos ajudá-los. Sim. E que mensagem isso envia para nossos adversários? Muito a mesma. Absolutamente. Agora, antes de prosseguir, preciso da ajuda de vocês para destruir o algoritmo do YouTube. Se vocês puderem ajudar o vídeo clicando no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente significa muito para nós. Agora vamos ver o que o presidente Trump disse. Nossas notícias revelaram que o presidente Trump decidiu aprovar um plano para atacar o Irã. A única coisa que estamos adiando é sua aprovação final. Então as coisas já estão se movendo, mas ainda estamos esperando que o presidente Trump dê o sinal verde. É surpreendente que essa notícia tenha saído, e é por isso que eu tenho há dúvidas sobre a veracidade da situação. Pode ser apenas um blefe. Desejamos que o Irã retorne às negociações e por isso essa notícia foi divulgada. Muitas pessoas estão entendendo mal a taxa com que todas as informações foram divulgadas. Entraremos nisso em um segundo. Não foi o Wall Street Journal que divulgou a notícia primeiro. Não foi um oficial anônimo da Casa Branca que afirmou que o presidente Trump aprovou o plano. A notícia chegou primeiro do Reino Unido pelo Financial Times. Como muitos sabem, o Financial Times é uma excelente publicação do Reino Unido. Recebemos a notícia pela primeira vez por volta das 16 horas, horário do leste. O primeiro-ministro britânico Starmer alertou seu gabinete sobre um possível ataque dos Estados Unidos da América ao Irã. Apesar de insistir, 24 horas depois, Donald Trump não indicou que se envolveria no conflito. Oficiais britânicos disseram que a situação era grave e volátil. A equipe do primeiro-ministro discutia se o presidente poderia tentar atacar as instalações nucleares do Irã a partir da base aérea conjunta dos Estados Unidos da América e do Reino Unido em Diego Garcia. Para aqueles de vocês que não sabem, Diego Garcia está no meio do Oceano Índico e já usamos a base uma vez para pressionar o Irã há cerca de 60 dias atrás. Colocamos 6 ou 7 de nossos bombardeiros Stealth B-2 lá. Esses são os únicos bombardeiros capazes de ir fundo no subsolo contra as instalações nucleares iranianas. Você os colocou lá para pressionar a liderança iraniana há apenas 60 dias. O objetivo era trazê-los para a mesa de negociações. O presidente Trump deu a eles 60 dias para chegar a um acordo nuclear na mesa de negociações. Esperava-se que concordassem com um acordo nuclear, mas não ocorreu. Apenas ganhavam tempo.
Eles estavam perdendo tempo, estavam desperdiçando o tempo de todos. Então, no 61º dia, parece que Israel iniciou sua operação, a Operação Leão Ascendente. Por isso, muitos especulavam que os Estados Unidos da América sempre souberam disso. O presidente Trump sabia disso e dava ao Irã a chance de resolver a questão pela diplomacia. Israel, por outro lado, alegava que o Irã estava usando esses 60 dias para acelerar seu programa de enriquecimento de urânio. Depois disso, recebemos a notícia das publicações dos Estados Unidos da América. Acredito que o Wall Street Journal divulgou primeiro. Trump retoma planos de ataque ao Irã, mas ordem final ainda não foi dada, segundo várias publicações. Trump supostamente aprovou planos militares para atacar o Irã, mas está adiando a ordem final, algo que já foi feito várias vezes. O presidente Obama fez algo semelhante quando ele sabia ou suspeitava de onde estava Osama. Ele disse ao exército para basicamente colocar tudo em ordem, e então eles apenas esperaram pelo seu sinal verde. Os SEALs da Marinha iniciaram o treinamento e começamos a mobilizar ativos para assegurar a realização da operação. Tudo estava se encaixando. Comparando isso com a situação atual, é possível ver as coisas se encaixando. Agora, em apenas um segundo, houve a movimentação de 30 tanques aéreos dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio. Eles foram para a base saudita, eu acho. Também vimos muitos F-35 sobre o Reino Unido. Eles foram dos Estados Unidos da América para o Reino Unido, acho que para uma base italiana e depois para o Oriente Médio. Também temos B-52, que são bombardeiros muito grandes. Eles podem carregar aproximadamente 70 mil libras de explosivos. Eles foram movidos para Diego Garcia. Uma coisa que ainda está faltando são os B-2. Os B-2 são os únicos bombardeiros furtivos capazes de penetrar o suficiente para destruir as instalações nucleares do Irã. Até vermos algum movimento nesse sentido, pode ser apenas um blefe. Outro ponto importante é que os BQs têm a capacidade de simplesmente voar pelo mundo, ir ao Irã, soltar os destruidores de bunkers e retornar. Eles têm essa capacidade. Não precisam ser reposicionados para algum lugar mais próximo do Irã, mas ajuda se forem para Diego Garcia. Eles podem fazer a viagem sem reabastecimento, mas não é necessário. Trump perguntou a seus assessores seniores se o plano do Bunker Buster para bombardear a instalação nuclear de Fordo, no Irã, funcionará. Muitos funcionários do Pentágono disseram a ele que estavam confiantes de que funcionaria. Agora, por que ele questionava isso? Oficialmente, os maiores Bunker Busters que os B-2 podem carregar são capazes de penetrar cerca de 200 pés abaixo do solo. Eles podem penetrar 200 pés abaixo do solo, o que equivale a cerca de 60 metros. Não tenho certeza. Cerca de 60 a 70 metros. Com base em dados públicos e informações sobre as instalações nucleares iranianas, essas instalações estão a cerca de 100 metros, mais de 300 pés abaixo do solo. Mesmo com B-2s, muitos se questionam. Corremos o risco de nos envolver. Mas e se não obtivermos êxito? E se não conseguirmos ir fundo o suficiente para eliminar as instalações iranianas? Desconhecemos a profundidade exata das instalações e o alcance dos nossos impulsionadores de bunker nuclear para destruí-las. O número oficial que sabemos pode ser subestimado em comparação com a profundidade que nossos impulsionadores de bunker podem alcançar. Talvez seja isso que o presidente Trump confirmava ao auxiliar o Pentágono. Se nos envolvermos, descobriremos o poder dos nossos impulsionadores de bunker. Claramente, único no mundo. Nenhum outro país tem impulsionadores de bunker capazes de ir além de 30 pés. Os Estados Unidos da América estão em uma liga própria, mas o Irã planejou isso. Eles enterraram suas instalações nucleares profundamente no subsolo. Diversas publicações dos Estados Unidos da América noticiaram um avanço importante. Como noticiamos, o presidente Trump aprovou ataques militares. Sobre um possível ataque ao Irã, acredito que não anunciaríamos publicamente se fosse realmente acontecer. Eu acho que o que isso realmente é dar ao Irã outra chance de vir à mesa de negociações e talvez realmente mostrar ao mundo, concordar realmente em não enriquecer urânio e não ter armas nucleares de forma alguma. Agora, publicamente, o Irã tem dito que não tem planos de fabricar uma arma nuclear. Mas, nas negociações, a grande contenda, o grande ponto que todos estavam discutindo, ou o grande ponto que os Estados Unidos da América e os iranianos estavam discutindo, era a delegação iraniana dizendo: "Ei,
precisamos continuar enriquecendo urânio em nosso país porque queremos ter infraestrutura energética civil em torno da energia nuclear. O Irã desejava isso e continuar enriquecendo urânio. O que os Estados Unidos da América estavam dizendo é: você pode ter o programa nuclear para fins civis, mas, em vez de enriquecer urânio, por que você não compra o urânio de outros países como a China, que já está envolvida neste conflito, como veremos em um segundo? A China parece estar enviando secretamente armas para o Irã. 3 aviões de carga voaram suspeitamente para o Irã e simplesmente desligaram seu sinal e pousaram. O que a China estava enviando? Por que esconderam isso? Ninguém sabe, mas quem acompanha o primeiro comando da capital sabe que provavelmente não é boa notícia. A estratégia é simples, uma demonstração de força. Trump está dizendo ao Irã que temos a capacidade de entrar. Estamos muito perto de entrar. Então, se você não quer que algo assim aconteça, venha para a mesa de negociações e decida pela paz. A última coisa que quero abordar com todas essas coisas de publicação é a Grã-Bretanha. O Reino Unido também está considerando participar da guerra se os Estados Unidos da América forem e seguirem em frente com Israel para se envolver nesta Operação Leão Ascendente. Pequena notícia. Algumas pessoas, especialmente pró-ucranianos, estão infelizes, mas isso é assunto para outra hora. Na minha opinião, muitos países europeus, apesar de falarem muito sobre ajudar a Ucrânia, não fizeram tudo o que poderiam. Presidente Trump, uma importante coletiva de imprensa hoje. Chamo isso de grande porque ontem ele teve uma reunião de segurança nacional muito longa. E após a reunião, muitas pessoas estavam esperando que os Estados Unidos da América iriam intervir. É por isso que ele está na reunião por 2, 3 horas. Depois da reunião, continuamos ouvindo notícias de que ele faria uma coletiva de imprensa a qualquer momento. Mas ele nunca fez. Então hoje foi a primeira grande coletiva de imprensa e ele respondeu algumas perguntas. Ele não respondeu tudo, como você esperaria de alguém envolvido em um momento tão tenso, tomando grandes decisões agora. Mas ele respondeu algumas perguntas. Vamos ouvi-las. Algumas coisas que você falou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eu disse continue logo. O que eu tenho a dizer? Eu falo com ele todos os dias, ele é um bom homem, fazendo muito. Você tem sido tratado de forma muito injusta pelo seu país. Tratado de forma muito injusta. Nós demos a ele alguma indicação de que você pode procurar ajudá-los mais do que já ajudou? Não, eu não fiz isso. Até agora ele está fazendo um bom trabalho, apesar de ter sido tratado injustamente. Ele é um presidente em tempo de guerra enfrentando uma situação absurda e ridícula. Quando perguntado se atacaria, Trump respondeu da seguinte forma: Perguntas sobre se os Estados Unidos da América estão próximos de atacar instalações nucleares iranianas. Qual sua opinião sobre isso? Não posso responder isso. Você acha mesmo que vou responder essa pergunta? Você vai atacar o componente nuclear iraniano? E a que horas exatamente, senhor? Senhor, você atacaria? Poderia nos informar para que possamos estar lá e assistir? Você não sabe se eu vou fazer isso ou não. Eu posso fazer ou posso não fazer. Quer dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer. Eu posso te dizer isso, que o Irã está com muitos problemas e eles querem negociar. E eu disse, por que você não negociou comigo antes de toda essa morte e destruição? Por que você não negociou comigo 2 semanas atrás? Eu disse às pessoas, vocês poderiam ter tido um país bem-sucedido. É muito triste assistir a isso, nunca vi nada parecido. Todo mundo pensou que seria o inverso. Eu não pensei assim. E eu estava vendendo para eles, você tem que fazer algo, você tem que negociar. E no último minuto, eles disseram, não, nós não vamos fazer isso, e eles foram atingidos. Lembre-se de 60 dias, e então veio o 60. O número 61 ficará famoso, foi um grande golpe. Aquele primeiro golpe, foi um golpe tanto. Não é sustentável, para ser honesto. Foi aí que terminou. Terminou na primeira noite, sim. Será que é tarde demais? Você acha que é tarde demais agora? Na verdade, nunca é tarde demais. A única coisa que é tarde demais é o Powell. Powell está atrasado, muito atrasado, Powell. Os iranianos entraram em contato com o senhor, presidente? Os iranianos entraram em contato com você? Sim. E o que você disse? Eu disse que está muito tarde, sabe? Eu disse que está muito tarde para conversar. Nós podemos... eu não sei. Há uma grande diferença entre agora e uma semana atrás, certo? Grande diferença. Temos mais detalhes sobre como realizaram o primeiro ataque. Se lembram, o Irã não conseguiu responder por um dia inteiro. Por um dia inteiro,
Israel eliminou comandantes, cientistas nucleares e defesas aéreas iranianas, sem resposta imediata do Irã. Nenhum míssil atingiu Israel, e há uma razão para isso. As forças de defesa de Israel planejaram essa situação. Então, vamos entrar nisso em apenas um segundo. A outra parte de tudo isso é, claro, outra guerra que está acontecendo. Essa é a invasão sem sentido de Putin à Ucrânia. E adivinhe só, os russos estão acordando porque estão se perguntando como Israel pode fazer tanto em tão pouco tempo. E a Rússia, que tem falado tão grande jogo. A segunda maior potência militar do mundo não conseguiu alcançar nada na Ucrânia. Na verdade, comparando com o que a Rússia alcançou em 2022, quando lançaram a invasão, eles estão perdendo terreno. O Irã precisa de mais aliados, mas não está agindo como tal. Ian Anderson, ele é um cidadão americano que adora andar de bicicleta. Ele já pedalou por muitos continentes. No momento, ele estava em uma viagem fascinante. Ele pedalava de Portugal para o Japão. Mas, ao entrar no Irã, a Operação Rising Lion começou. Ele ia para Teherã obter um visto para outro país. Porém, logo que chegou ao Irã, o país entrou em lockdown na noite após o início de tudo. Nós não vamos para Teherã, afinal. A situação é muito perigosa. Provavelmente há bloqueios policiais para entrar e sair da cidade. Tudo bem, eu realmente serei preso conhecido por um pequeno passeio aqui. A situação está bastante grave neste ponto. Todas as fronteiras terrestres estão fechadas e voos cancelados. Há um boato de que a fronteira com o Iraque está aberta, sendo minha melhor esperança agora. Os iranianos agora veem os Estados Unidos da América sendo vistos como diretamente ligados a Israel. As pessoas os veem como inimigos. Então estou em perigo aqui. Não é mais seguro andar de bicicleta. É uma questão de escapar e sobreviver, evitando a captura pela polícia. Antes de dormir, vi comentários e mensagens nas redes sociais ainda funcionando. Agradeço a todos por compartilharem seus bons desejos e força. Não posso responder agora. As redes sociais foram desligadas, mas li muito disso e aprecio. Obrigado. Bem, eu tenho algumas boas notícias. A Embaixada dos Estados Unidos da América e a Delegação dos Estados Unidos da América, ou oficiais dos Estados Unidos da América, conseguiram coordenar com o Azerbaijão. Então, ele conseguiu um visto de emergência para o Azerbaijão. Ele conseguiu viajar por terra para o Azerbaijão e está completamente seguro agora, sem problemas. Mas definitivamente um péssimo momento, caso Israel tenha um plano de contingência. Israel vai implantar algo chamado Shaldag, que é como o SEAL Team 6 de Israel. E no ano passado, eles realizaram uma operação muito intensa, onde voaram perto do solo, voaram para a Síria. Isso é quando Assad ainda estava no poder, eu acho, ou depois que Assad caiu. Logo depois, eles voaram perto da Síria. Eles foram atrás deste local de produção, ou instalação de produção, que estava produzindo mísseis para Hezbollah, Hamas e Houthis. Eles entraram no meio da noite. Eles eliminaram 60 guardas que estavam protegendo as instalações. Eles pegaram todas as informações que queriam, explodiram toda a instalação e simplesmente saíram. Esta era uma instalação subterrânea. Parecia definitivamente um filme de Hollywood realizado na vida real pelo SEAL Team 6 israelense. Israel diz que a mesma equipe pode entrar no Irã e eliminar as instalações nucleares, sendo esse o plano. Essa é apenas a minha comparação. Não sei o quão precisa é. Não sei quão bem-sucedido será. Mas Israel tem um plano B caso os B2 falhem. Isso é algo sobre o qual venho falando durante toda a minha vida. Como Israel realizou as operações pela primeira vez. Agora, para configurar isso novamente, quero lembrá-los. Israel lançou sua operação em 13 de junho. O Irã não retaliou com mísseis até 24 horas depois. Agora, por que isso? Bem, é por isso. Então, de acordo com um relatório publicado pelo Jewish Chronicle, o Mossad usou canais de comunicação iranianos como parte de uma campanha de desinformação coordenada, visando altos oficiais da Força Aérea Iraniana e atraindo todos eles para um mesmo local para o que eles acreditavam ser uma reunião importante. O que Israel fez foi criar uma ligação telefônica falsa para 20 membros da alta cúpula da Força Aérea para um bunker específico em Teherã. E todos apareceram. Todos apareceram. Essa foi a razão pela qual eles não puderam fazer nada nas primeiras 24 horas. Porque todos que tomavam decisões importantes, ou que deveriam tomar decisões importantes, compareceram a esta reunião importante e Israel realizou um ataque de precisão para eliminar todos eles.
Isso significava que não havia ninguém para dar ordens para disparar a salva inicial de 1.000 mísseis balísticos, como o Irã havia ameaçado fazer anteriormente. Eles tinham um plano. Se Israel tentasse algo com suas instalações nucleares, disparariam 1.000 mísseis balísticos nas cidades israelenses. Teria sido um banho de sangue, pois as defesas aéreas de Israel são ótimas. Mas ninguém pode parar 1.000 mísseis balísticos. Você tem que escolher qual deles vai derrubar, porque os interceptadores têm um limite. Este era o plano B deles, mas Israel conseguiu derrubar todos os envolvidos. O Mossad usou comunicações falsificadas através de canais iranianos para convocar a reunião que atraiu com sucesso toda a liderança sênior. E é exatamente por isso que eles eliminaram o bunker, e é por isso que ninguém retaliou por 24 horas. Khomeini estava perguntando, na verdade ele estava como que em uma depressão mental, porque ele estava tipo como, eles podem entrar, eles podem destruir nossos mísseis, eles podem destruir nossos lançadores, eles podem eliminar todos que deveriam tomar a decisão de retaliar. Como podem fazer isso no Irã, que supostamente é uma superpotência no Oriente Médio, tentando ser como a Arábia Saudita para a China? Havia uma guerra fria acontecendo entre o Irã e a Arábia Saudita. O Irã queria ser o líder do mundo muçulmano. Eles investiram $100 milhões no Hamas, Hezbollah, Síria, Houthis, para garantir que isso nunca aconteça. Para garantir que eles tenham dissuasão e tudo seja destruído, $100 bilhões. Enquanto isso, os iranianos sofrem, pois o plano era se preparar para uma guerra com Israel, mas nunca o fizeram. Agora, avançando, muitos aliados iranianos desistiram. O Hezbollah disse que não quer lutar contra os Houthis. Eles ainda estão lá, mas não estão fazendo muito. A Rússia afirmou que o Irã não solicitou ajuda, mas duvido que seja verdade. A Rússia não forneceu nada, pois está muito ocupada. A Rússia afirma que a Síria nunca solicitou ajuda, mas Assad claramente precisava do auxílio russo quando seu império estava desmoronando. Portanto, não é verdade que ninguém está pedindo ajuda à Rússia. Na realidade, a Rússia simplesmente não pode ajudar, pois está atolada na Ucrânia. Bem, um país que está ajudando o Irã é a China. 3 aviões de carga suspeitos desligaram seu rastreamento logo fora da fronteira iraniana. Então, podemos esperar que eles pousaram dentro do Irã. Por que a China está tentando esconder isso? Este é o relatório sobre isso. De acordo com o Daily Telegraph, 3 aviões cargueiros Boeing 747 deixaram a China para o Irã nos primeiros 3 dias após o primeiro ataque de Israel ao Irã. Os dados mostraram que em cada voo, o avião voou para o oeste ao longo do norte da China, cruzando o Cazaquistão, depois para o sul em direção ao Uzbequistão e Turcomenistão, e então desaparecendo do radar ao se aproximar do Irã. Agora, para aumentar o mistério, os planos de voo indicavam um destino final de Luxemburgo, mas a aeronave parece nunca ter voado perto da Europa e dos céus europeus. Agora, para sua edificação, esses tipos de aeronaves são rotineiramente usados para entregar armamento pesado. Robert Greenway foi o diretor de Segurança Nacional para o Conselho de Segurança Nacional durante a primeira administração Trump e agora está com a Heritage. Ele se junta a nós agora. Robert, acho que as pessoas presumem que, porque a China tem estado relativamente quieta aqui, que eles não estão ou não poderiam desempenhar nenhum papel. Mas o que eles poderiam estar tramando aqui? Obrigado por me receber. Primeiro, é importante lembrar qual é a relação. 43% do petróleo e gás da China vem do Oriente Médio, boa parte do Irã. A China compra petróleo sancionado abaixo do valor de mercado, fortalecendo sua economia e ambições militares. Essa é a relação central. Eles têm sido extremamente quietos sobre o atual conflito e em auxiliar o Irã. Também é conhecido que um grande incêndio no porto de Bandar Abbas foi causado pela explosão de propelente sólido chinês para mísseis, resultando em enormes danos há cerca de um mês. Acho que é improvável ver remessas de armas chinesas para o Irã sob as circunstâncias. É provável que o Irã esteja removendo material, pessoal ou valores do regime para um refúgio seguro devido ao conflito. Provavelmente é o limite até onde a China aceita o risco associado às circunstâncias atuais.